Gestão de conflitos para a FGV em concursos de tribunais de contas. Este transcriptrans foi elaborado para cobrir toda a matéria do texto base, mas organizado do jeito que mais ajuda a acertar questões da FGV, especialmente em concursos de tribunais de contas. A lógica aqui é simples, não basta saber a teoria, é preciso reconhecer rapidamente o núcleo temático que a banca repete, identificar as palavras gatilho do enunciado e evitar as pegadinhas mais comuns. Gestão de conflitos para a teoria administrativa não é um fato isolado, nem uma simples briga ocasional. Conflito é um processo. Ele começa quando uma parte percebe que outra parte afeta ou pode afetar negativamente algo que considera importante. Essa ideia aparece em autores como Thomas e Robbins. Chiavenato também trabalha a noção de que o conflito é inerente à vida humana e à vida organizacional, funcionando como o lado oposto da cooperação. Portanto, em prova, a primeira ideia que precisa ficar gravada é a seguinte: conflito não é necessariamente algo ruim, ele pode ser funcional ou disfuncional, dependendo da intensidade e da forma como é administrado. A FGV gosta muito de explorar justamente essa superação da visão simplista de que todo conflito é prejudicial. Quando a banca afirma que o conflito organizacional deve sempre ser eliminado, a tendência é que essa afirmação esteja errada. O conflito pode produzir inovação, criatividade, revisão de processos, amadurecimento institucional e aperfeiçoamento de decisões. Ao mesmo tempo, se mal administrado, pode gerar hostilidade, desgaste, perda de produtividade e quebra de cooperação. Em outras palavras, a questão central não é perguntar se o conflito é bom ou ruim, mas sim como ele é gerido. Um dos primeiros blocos que mais aparecem em prova é o das visões do conflito. A visão tradicional mais antiga entende o conflito como algo ruim, nocivo, irracional, associado à desordem, e por isso defende que ele deve ser evitado ou eliminado. A visão interacionista, ao contrário, sustenta que certo nível de conflito pode ser desejável, porque grupos excessivamente harmoniosos tendem à apatia, ao comodismo e à estagnação. Já a visão de relações humanas, também chamada em muitos materiais de visão de resolução de conflitos, parte da ideia de que o conflito é inevitável e que o papel do gestor não é eliminá-lo a qualquer custo, mas administrá-lo de forma produtiva. Para memorizar o que a FGV cobra, vale guardar a progressão histórica das três visões. Primeiro, a visão tradicional quer eliminar. Depois, a visão interacionista quer estimular o conflito funcional. Por fim, a visão mais moderna quer administrar. Em linguagem de prova, isso costuma aparecer como uma sequência evolutiva. A grande pegadinha está em afirmar que a visão interacionista considera todos os conflitos benéficos. Isso está errado. Ela não defende todo e qualquer conflito, mas sim o conflito funcional, aquele que ajuda o grupo a pensar melhor, a inovar e a melhorar resultados. O núcleo mais importante de toda essa matéria, e talvez o mais repetido pela FGV, é a diferença entre conflito de tarefa, conflito de processo e conflito de relacionamento. Essa tríade precisa estar absolutamente clara. Conflito de tarefa é a discordância sobre o que deve ser feito. Envolve conteúdo do trabalho, metas, objetivos e natureza da atividade. Conflito de processo é a divergência sobre como o trabalho será feito. Envolve métodos, sequência das etapas, distribuição de responsabilidades, definição de quem executa e em que ordem executa. Já o conflito de relacionamento decorre de atritos pessoais, emoções, antipatia, incompatibilidade de personalidade, ressentimentos e tensões interpessoais. A melhor forma de acertar esse tipo de questão é usar a chave mental do que, como e quem. Se as partes discordam sobre o que fazer, trata-se de conflito de tarefa. Se concordam com a meta, mas divergem sobre como executar, quem faz cada parte ou em que ordem as atividades ocorrerão, trata-se de conflito de processo. Se o problema está na antipatia, no atrito emocional ou na personalidade, trata-se de conflito de relacionamento. A FGV monta muitos enunciados dizendo que todos concordam com o objetivo final, mas entram em divergência sobre distribuição de responsabilidades ou sequência das atividades. Nesses casos, a resposta tende a ser conflito de processo. Também é importante saber o peso funcional ou disfuncional de cada tipo. O conflito de relacionamento é quase sempre disfuncional, porque desgasta a convivência e compromete a cooperação.
O conflito de tarefa pode ser funcional em níveis baixos ou moderados, especialmente quando estimula reflexão, criatividade e revisão de decisões, desde que haja confiança entre os membros e objetivos comuns. O conflito de processo, em regra, tende a ser mais problemático, embora em alguns casos muito específicos um nível baixo possa ajudar a ajustar formas de trabalho. Outro bloco relevante é a distinção entre conflito funcional e conflito disfuncional. O funcional, também chamado construtivo, apoia os objetivos do grupo, estimula a inovação, melhora decisões e normalmente aparece em níveis moderados. O disfuncional, também chamado destrutivo, atrapalha o desempenho, gera desgaste, hostilidade, dispersão de energia e baixa produtividade. A banca costuma trabalhar com a ideia de que tanto a ausência excessiva quanto o excesso de conflito podem ser ruins. Conflito demais desorganiza e rompe cooperação. Conflito de menos gera acomodação, apatia e falta de questionamento. Há ainda classificações que a FGV pode misturar com as anteriores. Maximiano distingue conflito substantivo e conflito emocional. O substantivo decorre de disputas por recursos, metas, autoridade, salário, espaço, prioridades e decisões concretas de trabalho. O emocional envolve medo, raiva, ressentimento, antipatia, crenças e valores em choque. Também é importante dominar os níveis em que o conflito pode ocorrer. O conflito intrapessoal ocorre dentro do próprio indivíduo. O interpessoal ocorre entre pessoas. O intraorganizacional ocorre dentro da organização, podendo ser vertical, horizontal, intragrupal ou intergrupal. O interorganizacional ocorre entre organizações diferentes. No conflito intrapessoal, há 3 formas clássicas cobradas em teoria. A primeira é a aproximação-aproximação, em que a pessoa precisa escolher entre 2 alternativas positivas. A segunda é a evitação-evitação, em que a escolha recai entre 2 alternativas negativas. A terceira é a aproximação-evitação, em que a mesma alternativa possui aspectos positivos e negativos ao mesmo tempo. Em prova, isso costuma aparecer em linguagem de dilema decisório. A origem e as causas dos conflitos também são temas recorrentes. Burbridge e Burbridge trabalham com origem comportamental, estrutural e externa. A origem comportamental está ligada à personalidade, valores, sentimentos e modos de agir. A estrutural se relaciona às normas, políticas, procedimentos, fluxos de informação e desenho organizacional. A externa envolve fatores do ambiente, como competitividade, pressões do mercado e mudanças do contexto. Chiavenato apresenta condições antecedentes do conflito, que a FGV adora cobrar em forma de lista. São 4 condições principais. A primeira é a ambiguidade de papel, quando não está claro o que cada um deve fazer ou quais expectativas recaem sobre a pessoa. A segunda são os objetivos concorrentes, que fazem grupos diferentes perseguirem finalidades incompatíveis entre si. A terceira é a escassez de recursos compartilhados, pois quando os recursos são limitados, o ganho de um setor pode significar perda para outro. A quarta é a interdependência de atividades, porque grupos que dependem uns dos outros tendem a entrar em atrito quando há falhas, atrasos ou interferências. Um bom macete é lembrar a sigla formada por ambiguidade de papel, recursos compartilhados, objetivos concorrentes e interdependência. A prova costuma descrever uma situação concreta e pedir a condição antecedente correspondente. Se o enunciado destacar falta de clareza sobre responsabilidades, é ambiguidade de papel. Se enfatizar que 2 setores disputam o mesmo orçamento ou a mesma estrutura, é escassez de recursos compartilhados. Se mostrar setores com metas incompatíveis, são objetivos concorrentes. Se o problema decorre de um setor depender do outro para concluir seu trabalho, trata-se de interdependência de atividades. Robbins também organiza as fontes do conflito em 3 grandes categorias: comunicação, estrutura e variáveis pessoais. Comunicação envolve ruídos, jargões, excesso ou falta de informação, interpretações equivocadas e falhas de transmissão. Estrutura inclui tamanho do grupo, desenho da organização, especialização, liderança, recompensa, distribuição de poder e clareza de responsabilidades. Variáveis pessoais abrangem personalidade, valores, emoções e diferenças individuais. Uma pegadinha importante é imaginar que mais comunicação sempre reduz conflitos. Isso é falso. O excesso de informação, a sobrecarga e a comunicação mal filtrada também podem elevar o potencial de conflito.
Outro ponto que merece atenção são os níveis de gravidade do conflito em Chiavenato. O conflito percebido, também chamado latente, existe quando as partes percebem a possibilidade de divergência ou incompatibilidade, mas ainda não necessariamente sentem ou expressam isso intensamente. O conflito experienciado, também chamado velado, já é sentido internamente, com emoções como frustração, medo, raiva e hostilidade, mas ainda sem manifestação externa clara. O conflito manifestado, também chamado aberto, é aquele que efetivamente aparece no comportamento, na fala, na resistência ou na ação das partes. A sequência correta, muito cobrada em prova, é percebido, experienciado, manifestado. Em linguagem mais simples, primeiro percebe, depois sente, depois demonstra. Na parte de administração de conflitos, a FGV costuma separar modelos de resolução e abordagens de gestão. Quanto aos modelos de resolução, é essencial compreender a diferença entre ganha-perde, perde-perde e ganha-ganha. No ganha-perde, uma parte satisfaz seus interesses e a outra não. No perde-perde, nenhuma das partes alcança solução satisfatória. No ganha-ganha, ambas conseguem atender seus interesses de forma razoável. Em prova, o ganha-ganha aparece como o modelo mais completo e mais associado à colaboração. É comum aparecer a afirmação de que apenas soluções do tipo ganha-ganha tendem a resolver o conflito de forma mais profunda e estável. Chiavenato apresenta 3 abordagens para administrar conflitos. A abordagem estrutural atua antes do conflito ou sobre suas causas profundas. Ela é preventiva. Seu foco está em mexer na estrutura, nos incentivos, nos recursos, no grau de interdependência e na diferenciação entre grupos. A abordagem de processo atua quando o conflito já está em curso. Ela é reativa, voltada para o episódio conflitivo em si. Já a abordagem mista combina elementos das 2 anteriores. Na abordagem estrutural, o gestor tenta prevenir o conflito ou reduzir sua probabilidade, por exemplo, alterando sistemas de incentivo, reorganizando grupos, reduzindo a interdependência excessiva, melhorando distribuição de recursos ou criando condições mais equilibradas de trabalho. Na abordagem de processo, entram técnicas como desativação, reunião de confrontação e colaboração. A desativação ocorre quando uma das partes adota postura cooperativa para reduzir a escalada do conflito. A reunião de confrontação reúne as partes para exteriorizar tensões e buscar solução. A colaboração busca integrar interesses e construir saída conjunta. Na abordagem mista aparecem mecanismos como regras de resolução e papéis integradores. Uma distinção fina muito importante para a FGV é esta: papéis integradores na abordagem mista tendem a ser permanentes. Já o consultor de processo é tipicamente temporário. A banca gosta de inverter esses conceitos. Também vale lembrar que a abordagem estrutural lida com antecedentes e causas, a abordagem de processo lida com o episódio do conflito já instalado. Talvez o segundo bloco mais cobrado, depois da tríade tarefa-processo-relacionamento, seja o dos estilos de administração de conflitos com base em assertividade e cooperação. Esse é o famoso quadro dos 5 estilos. Competição ou dominação combina alta assertividade com baixa cooperação. O foco está em vencer, impor, decidir rapidamente ou afirmar a própria posição. Colaboração combina alta assertividade com alta cooperação. É o estilo mais rico, porque busca solução integrativa com ganhos mútuos. Acomodação combina baixa assertividade com alta cooperação. A pessoa cede para manter o relacionamento ou a harmonia. Evitação combina baixa assertividade com baixa cooperação. A pessoa foge do conflito, adia, suprime ou se omite. Compromisso fica no meio termo, com assertividade média e cooperação média. Cada parte abre mão de algo para chegar a uma solução intermediária. Aqui a FGV usa muitas pegadinhas. Se o enunciado disser que alguém é pouco assertivo e pouco cooperativo, a resposta é evitação, não acomodação. A acomodação exige cooperação alta. Se disser que uma parte quer preservar a relação, cede em pontos secundários e prioriza a harmonia, a resposta tende a ser acomodação. Se falar em decisão rápida, autoridade, imposição, urgência ou uso do poder formal, a resposta tende a ser competição ou dominação. Se o enunciado destacar integração de pontos de vista, solução conjunta e satisfação mútua, a resposta tende a ser colaboração. Se as partes têm poder semelhante e cada uma faz concessões recíprocas, trata-se de compromisso.
Em termos de resultado, competição costuma gerar ganha-perde, colaboração gera ganha-ganha, evitação tende a um perde-perde pela ausência de enfrentamento efetivo, acomodação favorece o ganho do outro e a perda de quem cede, e compromisso produz uma satisfação parcial para ambos, já que cada lado renuncia a parte de seus interesses. Em prova, é comum aparecer a afirmação errada de que compromisso é ganha-ganha. Não é. No compromisso, ninguém obtém integralmente o que queria. A parte das técnicas de gestão de conflitos também precisa de atenção especial. Entre as técnicas interpessoais, a FGV trabalha muito com pesquisa de feedback, formação de equipes, pacificação por terceiros, consultoria de processo e treinamento da sensitividade. A pesquisa de feedback se caracteriza por um ciclo em que se coletam percepções, geralmente por questionários, depois esses resultados são devolvidos ao grupo, e, a partir dessa devolutiva, orientam-se mudanças comportamentais e relacionais. O núcleo da técnica é exatamente este: perguntar, coletar, compartilhar e ajustar. A banca frequentemente tenta confundir pesquisa de feedback com formação de equipes e pacificação por terceiros. Formação de equipes envolve atividades estruturadas para melhorar coordenação, confiança, cooperação e funcionamento do grupo. Pacificação por terceiros ocorre quando um facilitador externo ou uma terceira parte intervém diretamente para ajudar na gestão de um conflito relevante. Consultoria de processo aparece quando um consultor observa a dinâmica do grupo e orienta o aperfeiçoamento de seus processos de interação e trabalho. Já o treinamento da sensitividade busca elevar a autopercepção, empatia e consciência interpessoal por meio de vivências e dinâmicas. No campo dos mecanismos estruturais de coordenação e redução de conflito, a FGV também cobra bastante a diferença entre hierarquia, regras e procedimentos, agente de contato, força-tarefa e equipe permanente. Hierarquia ou autoridade é a saída em que um superior decide e impõe solução. Regras e procedimentos se aplicam melhor a conflitos previsíveis e recorrentes. O agente de contato é uma pessoa encarregada de facilitar a comunicação entre duas unidades ou grupos. A força-tarefa é um grupo temporário, normalmente multidisciplinar, formado para solucionar um problema complexo, mantendo seus membros, em regra, suas funções regulares. Já a equipe permanente é um grupo institucionalizado, contínuo, para lidar com conflitos ou coordenação constante entre áreas. A força-tarefa merece destaque especial porque a FGV adora descrevê-la de forma indireta. Quando o enunciado fala em mecanismo especial, reunião de representantes de várias áreas, atuação integrada, solução de conflitos complexos e manutenção das funções regulares dos membros, a resposta costuma ser força-tarefa. O ponto decisivo é a temporariedade. Se o arranjo for contínuo, estável e incorporado de forma definitiva à estrutura, a tendência é ser equipe permanente. Ainda dentro da administração de conflitos, Robbins apresenta técnicas como resolução de problemas, metas superordenadas, expansão de recursos, não enfrentamento, suavização, concessão, comando autoritário, alteração de variáveis humanas e alteração de variáveis estruturais. Metas superordenadas são especialmente importantes. São objetivos que só podem ser alcançados com cooperação entre grupos em conflito. Expansão de recursos. Reduz tensão quando o problema central é escassez. Suavização destaca interesses comuns. Concessão faz cada lado abrir mão de algo. Comando autoritário impõe solução. Alteração de variáveis humanas busca mudar comportamentos, atitudes e percepções. Alteração de variáveis estruturais atua na própria organização do trabalho. Outro tópico muito importante é o da terceira parte na negociação e no conflito. A comparação entre mediação, arbitragem e inquisição é extremamente frequente. Na mediação, a terceira parte exerce autocontrole sobre o processo, conduzindo a interação, a conversa e o método, mas tem baixo controle sobre o resultado, porque a decisão final continua nas mãos das próprias partes. Na arbitragem ocorre o inverso. O árbitro possui autocontrole sobre o resultado, pois decide a controvérsia, mas baixo controle sobre o processo em comparação com a mediação. Na inquisição, a terceira parte controla tanto o processo quanto o resultado. A chave para não errar é separar controle do processo e controle do resultado. Quem conduz o diálogo, organiza a interação e facilita a construção do acordo, sem decidir por ninguém, está exercendo mediação. Quem impõe a decisão final atua como árbitro.
Quem conduz e decide de forma concentrada atua em lógica inquisitorial. A pegadinha clássica é achar que a arbitragem é a forma com maior poder total só porque o árbitro decide. Não é. A Inquisição concentra controle sobre processo e resultado. No campo da negociação, também podem aparecer enfoques éticos, variáveis e estilos negociais. Os enfoques éticos mais mencionados envolvem perspectiva utilitária, individualista, justa e moral. As variáveis clássicas da negociação incluem tempo, poder e informação. Em termos práticos, quanto mais escasso o tempo, maior a pressão. Quanto maior o poder negocial, maior a capacidade de influência. Quanto melhor a informação, maior a possibilidade de construir estratégia eficaz. Esses pontos costumam aparecer menos do que os blocos centrais, mas ainda assim podem ser cobrados, especialmente em provas mais conceituais. Também é importante compreender os efeitos positivos e negativos dos conflitos. Entre os efeitos positivos estão a geração de soluções criativas, a inovação, a adaptação, o aumento de motivação, o fortalecimento da identidade do grupo, a possibilidade de expressão de opiniões divergentes e a antecipação de problemas antes que se agravem. Entre os efeitos negativos estão a redução da produtividade, o aumento de tensão, a hostilidade, a perda de tempo, o desvio de energia, o enfraquecimento da cooperação e até a paralisação do grupo. Em prova, a resposta correta costuma caminhar para a ideia de que o gestor deve maximizar os efeitos positivos e minimizar os negativos. Para fins de revisão voltada à FGV, vale fixar alguns pontos de alta incidência. Primeiro, conflito é processo, não evento. Segundo, nem todo conflito é ruim. Terceiro, a sequência histórica das visões é eliminar, estimular e administrar. Quarto, a distinção entre tarefa, processo e relacionamento depende de saber se o problema envolve o que fazer, como fazer ou atrito pessoal. Quinto, conflito de relacionamento é quase sempre disfuncional. Conflito de tarefa pode ser funcional em nível moderado. Conflito de processo, em regra, tende a ser mais delicado. Sexto, a abordagem estrutural atua nas causas e antecedentes, enquanto a abordagem de processo atua no episódio conflitivo. Sétimo, colaboração é o estilo associado ao ganha-ganha. Oitavo, compromisso não é ganha-ganha, mas uma solução intermediária em que ambos cedem. Nono, mediação controla o processo e não o resultado. Arbitragem controla o resultado e não o processo. Inquisição controla ambos. Décimo, força-tarefa é temporária e equipe permanente é contínua. Se eu tivesse de resumir o modo como a FGV pensa essa matéria, eu diria o seguinte: a banca trabalha muito com classificação. Ela gosta de pegar uma situação concreta e perguntar qual tipo de conflito está presente, qual técnica foi usada, qual estilo de administração foi adotado, qual abordagem gerencial se aplica, ou qual é o papel da terceira parte. Por isso, o candidato que memoriza apenas definições abstratas erra. O candidato que aprende a identificar palavras gatilho acerta. Quando o enunciado fala em metas iguais e divergências sobre execução, pense em processo. Quando fala em antipatia e emoção, pense em relacionamento. Quando fala em questionário e devolutivo ao grupo, pense em pesquisa de feedback. Quando fala em grupo temporário com representantes de várias unidades, pense em força-tarefa. Quando fala em controle do processo sem decidir o resultado, pense em mediação. Em concursos de tribunais de contas, essa matéria costuma exigir leitura muito atenta do enunciado e domínio de diferenciações conceituais finas. A melhor estratégia de estudo é começar pela tríade tarefa, processo e relacionamento. Depois fixar os 5 estilos de administração com base em assertividade e cooperação. Em seguida, estudar técnicas interpessoais e mecanismos estruturais. Depois, revisar abordagens estrutural, de processo e mista. E, por fim, consolidar visões do conflito, terceira parte, causas, níveis e efeitos. Fechando este transcriptrans, a mensagem mais importante é esta: em gestão de conflitos, a FGV não quer apenas que você saiba o conceito geral de conflito. Ela quer que você identifique a natureza exata da divergência, o estágio em que ela se encontra, o tipo de técnica usada para enfrentá-la e a consequência gerencial de cada escolha. Quando você enxerga esses blocos com clareza, a matéria deixa de parecer extensa e passa a girar em torno de alguns eixos repetidos. E é justamente nesses eixos que estão a maior parte das questões que a banca costuma cobrar em provas para tribunais de contas.